Boa tarde a todos e todas, dando continuidade a nosso evento Antártica em Minas, Avanços científicos nas áreas de Medicina, Microbiologia e Arqueologia do Polo Sul e sua importância para o Brasil. Vamos agora a apresentar 3 conferências ministradas por pesquisadores importantes nas áreas de Arqueologia e Antropologia, que serán el profesor Mike Pearson, que va a hablar sobre arqueología y patrimonios antárticos, a profesora Melisa Salerno, que va a discutir arqueología dos foqueiros no século XIX, y el profesor Dr. Luis Guilherme de Assis, antropología antártica. No caso del profesor Mike Pearson, él es pesquisador independente da Austrália, tem doutorado na Australian National University en arqueología histórica y más de 40 años de experiencia en estudios do patrimônio, sendo más de 20 en trabajos de conservación na Antártica. Desde 1986, ele desenvolve actividades junto a equipes de Austrália, de Chile e atualmente do Brasil. Na actualidade, ele é o membro fundador do International Polar Heritage Committee, do ICOMOS, e o presidente nesse mesmo momento. Melisa Salerno é investigadora do CONICET Argentina, doutora em Arqueologia para a Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires e pesquisadora do CONICET no Instituto Multidisciplinar de História e Ciências Humanas, sendo também especialista em arqueologia histórica. E por último, Luis Guilherme de Assis, ele é perito em antropologia do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, tem seu doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem feito intercâmbio no exterior, no Scott Polar Research Institute da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, mestrado em Antropologia Social por a Universidade de Brasília e também seu bacharelado em Ciências Sociais com habilitação em Antropologia. Eu gostaria de esclarecer que, lamentavelmente, a professora Melisa Salerno está com suspeita de Covid. Entonces, en este momento está haciendo estudios en un hospital, mas previendo esta situación desde ontem, ella grabó un vídeo con su conferencia que a gente presentará después de la palestra del profesor Mike Pearson. Entonces, el objetivo un poco da mesa, que se denomina Arqueologia e Antropologia Antártica, es presentar algunas de las discusiones contemporáneas que envasan este tipo de estudios que son cada vez más frecuentes, están creciendo en el ámbito del SCAR y que a gente tiene a sorte y el privilegio de contar con estos destacados convidados hoy o en esta tarde. Entonces, voy a convidar al profesor Mike Pearson para iniciar a primera palestra, que es Arqueología y Patrimonio Antártico. Please, Dr. Mike. Thank you, Andrés. Welcome, everybody. I'll give you a very, hang on, let me just do the screen save thing here. Share screen. Okay. I'll be talking about the archaeological heritage of Antarctica, and it's a very brief overview because this is not a long period of time, but it's I hope an interesting one for you. The research sites that I'm talking about are outlined here in red, and
and they include sites that are actually on the Antarctic mainland and on the subantarctic or peri-Antarctic islands that surround Antarctica. It's a big area. It's 20% of the Earth's surface, shown within that 45-degree south latitude, and there are not very many sites within that area. So I think we have to remember that this is a very, very sparsely populated part of the world. The sites in Antarctica are split between the earliest sites, which are the sealing sites, and the whaling sites in the 19th century. Then at the end of the 19th century, you get this period of intense national and scientific expeditions, which has been called the heroic era, the era of Nordenskjöld, who went with Sobral from Argentina, of Scott and Shackleton, Borchgrevink, and Mawson, Australian, and Nansen, of course, the Norwegian. Then you get a period of scientific sites from the late 19th century, then extending through the 20th century to what we have now with all the current stations. So what I'm looking at is a sequential history of these sites. The archaeology on these sites has started in the 1980s, and I'll outline some of that work as we go through the process here. Okay, this first era, well, I'll start off with the most well-known period, which is the heroic era huts. This is Scott's hut, Captain Scott's hut at Cape Evans on Ross Island in the Ross Sea area of Antarctica. Occupied 1911 through 1913, and as you can see, close to Mount Erebus, which is one of the famous landmarks in Antarctica. A whole series of excavations went on here from 1986 through till about 2007, mainly led by an archaeologist named Neville Ritchie, and they excavated the frozen floors of the hut, excavated under the hut for drainage and for conservation purposes, removed a lot of the stores that are stacked around the hut. On that right-hand side of the hut is in fact a big mountain of stores which had to be excavated and taken away so the hut was better protected. And so there's quite a lot of archaeological work that's been done at this site. A closely related site to this one is the Shackleton's hut at Cape Royds, C 907, 909. And the excavations here by the same team as worked on the last hut from about 1994 through to 2006. Again, you can see the stores in that photograph of the hut on the upper right. The stores around the side of the hut, they were all frozen and they had to be excavated and carefully removed. And then some of the boxes were put back to interpret that storage. One of the most famous finds that the press loved was the discovery of some boxes of whiskey under the floor of the hut. McKinley's whiskey, shown there in other photographs. These were intact, and the makers in Scotland were able to analyse the wine and recreate a vintage whiskey, which is now sold for a very high price. So Antarctica has been used for an advertising purpose of some importance if you are a whiskey drinker.
The Australian Douglas Mawson had been down south with Shackleton and was then invited by Scott to go on Scott's second expedition, but instead led his own expedition to Mawson's huts here in Commonwealth Bay, directly south of Australia. It's unique amongst the heroic era huts because it still has this large collection of disposed of building materials and what's called rubbish, but for us it's artifacts scattered downwind from the hut. A very, very large collection indeed. Much of it covered in snow, in different seasons, but parts of it are exposed during summer. And that has been surveyed and plotted by archaeologists, and I've worked on this site as well. And the interior of the hut was filled with ice, much more than is shown in that photograph. And the archaeologists worked through the ice to establish layers in the ice for the history of the filling of the site, and excavated the ice and removed the artifacts that had fallen off shelves into the ice and were buried by the ice. So that work was undertaken from 1984 through to 2006. It's called Mawson's huts, plural, because there are a number of huts at the site. One of them is this transit hut for scientific investigations, for astronomical observations. Very eroded, as you can see. The timbers have been wind blasted with snow crystals, and some of it is paper thin. This site has some of the highest recorded wind speeds in the world, and is an extremely harsh environment. But within the hut, there is this post which still has the longitude readings that were taken by the scientists using the transit machinery, recorded on the post. So there's documentary evidence in the material evidence at the hut. That plume of artifacts around the hut includes a whole range of materials. Here you can see boots, and behind the boots there's a piece of bamboo pole that was used for marking out tracks so you didn't get lost in blizzards. And at the top of the screen you'll see just a fragment of woolen trousers showing up, and these are just scattered over the site. In the other shot you can see that piping, metal piping, which was used inside the hut for an acetylene, a coal-powered, then acetylene producing lighting system for the hut. And underneath it there's coal used in the stoves in the hut, and then of course the packaging and the building materials of timber behind it. The scatter has some interesting historical connections. In this one you can see those wires across the hut. They were from the first, the radio mast put up by Mawson to send out the first radio messages that got out of Antarctica, were transmitted through Macquarie Island, one of the subantarctic islands, back to Australia, the first time that radio had been used in Antarctica in 1912. So that material, that evidence is still there. There are barrels, metal barrels there from the flour, which also sat inside those timber casks that are next to the barrels.
The deck chairs, the broken chairs at the top of the slide there, were for men to sit in inside the huts, but obviously that one had been broken and thrown out. And then broken glass bottles from the stores they had with them. So all this material has been untouched really since the hut was abandoned. Nordenskjold's hut, the expedition in the Antarctic Peninsula area, 901 to 903. It's been restored, conserved from 1997 onwards, but no archaeologist was involved in this work until 2017. As you can see, the hut sits on a ridge of moraine, which is quite unstable. And Swedish archaeologist Dag Avango has started researching there, looking at the permafrost within the ridge and whether that might be decaying now with climate change and what risks that is putting the hut to. Associated with the Nordenskjold's hut is the sites of Paulet Island and Hope Bay that you can see there in the photographs. What happened is that the ship which was coming in to rescue or to take off the party that was at the Snow Hill Island hut was sunk in the Weddell Sea, and the crew got ashore and had to build their own stone hut to survive the next winter. So 20 men lived in that hut, living off penguins and what little stores they could bring ashore with them. One of those men died, but the rest survived. When they were trying to get into the Snow Hill Island hut, they put a party ashore at another point called Hope Bay, in the hope that they could walk through to the hut, but they couldn't, and they had to winter as well. 3 men wintered in this other tiny hut at what is now the Esperanza base on the peninsula. Again, Dag Avango and Pablo Fontana are starting an archaeological work on these 2 sites as well as the Snow Hill site. So there'll be some ongoing work done over the next few years. I'll move on to some of the scientific stations. Of course, those heroic era huts undertook science. That was one of the stated reasons they were there. But these huts are much more directly related to scientific activities. One of the first ones is Omond House in the South Orkney Islands, just north of the South Shetlands, that you'll be hearing about later. This was established by the Scotsman William Bruce in 1903 as a meteorological station, and he built this stone hut, which as you can see is still there. When he left the site in 1904, he offered it to Argentina, and Argentina has continually operated this site as an observatory since that time. It's added some new buildings, some of which are themselves very historic and are being conserved. And the site was excavated by Veronica Elbazabal in 2005. So there's been some work done on that hut. These are the scientific observatories on the Kerguelen Islands, sub-Antarctic islands, managed by the French. And this site on the left is of the observatory established in 1874 by the British to observe the transit of Venus. And then the site was reused, and in fact other buildings put on the same site by Drygalski's German party in 1902-1903. The site was excavated
by Alexandra Barbeau, Paul Corbon, and Jean-Francois Lamuel in 2006, 2007. The other site there is East Base on Stonington Island in the Antarctic Peninsula area, established as a US research station in 1940, and then subsequently occupied by a private expedition called the Ron Expedition in 1947-48, which is also the first expedition which had women on it in Antarctica. Ron and his wife and another member of the expedition's wife lived in these huts with the expedition. The site was excavated by Robert and Catherine Spewed, and then subsequently by Noel Broadbent in 1991-92, related to the cleanup of the hut as part of the processes before the Madrid Protocol was passed. This one is the Wilkes Station, established by the US Operation Deep Freeze in 1957 as part of the International Geophysical Year, which really started off the move for the Antarctic Treaty process. It was operated by Australia from 1959 to 1969 and then abandoned. It was in a very, very snow-filled hollow, as you can see. The buildings just got snowed up the whole time, so it wasn't a very good location. But it was, when it was abandoned, it was literally abandoned. These dome-shaped huts, fabric huts on the left-hand photograph, are filled with stores brought in by the Americans and never used. The huts themselves have scientific equipment in them. The living huts, so there's material in them that were just left when the Australians built a new station several kilometres away. The radome is seen there on top of the ridge from the scientific expeditions that were carried out there. A very interesting site. Some survey work's been done in 1998-99, but it's not been archaeologically investigated properly. Okay, we move on to the area of whaling and sealing sites, which we'll hear more about later. This is just to give you a quick history. I won't go through it all, but it shows you the dates and the range of the sealing activities through the subantarctic islands and Antarctica. So sealing sort of started, as early as 1591 in South Africa, on the islands of South Africa. And then the last major sealing activity, sealing areas discovered was Heard Island in 1855. You'll see fourth up from the bottom is the South Shetland Islands that you'll be hearing more about later, discovered in 1819. These are penguining sites on Macquarie Island. Macquarie Island had activities for sealing for fur seals, for the gathering of elephant seals for the oil, and for penguins for the oil, which was undertaken on several of the subantarctic islands. These digesters were built in the 1880s and are still there, but the buildings that were around them have all collapsed. So you'll see the wallows from the elephant seals in the side of one of the sites there, breaking up the floors of the huts. So very, very, very bad for the archaeology of the huts, but very, very good for elephant seals because they can scrape against the timber to scrape their skin off when they're molting. This is the sites on Heard Island, subantarctic island, again managed by Australia, like Macquarie. This is from
archaeological work done by Estelle Lazare and Angie McGowan in 1986, 1987. A large number of sites from American sealers who were looking for elephant seal oil on the sites. So you can see there the try-pots for boiling down the blubber of the seals to get the oil. And then this amazing collection of barrels. And you can see from the plan, there were 35 of them in the site. And these barrels have slowly eroded and, as you can see, are starting to fall into the sea. A number of them have been salvaged and taken back to Australia, and the contents analysed being elephant seal oil. Here's another elephant seal tripod being excavated in the Crozet Islands, French-managed islands, just sort of south of South America. And the excavations here were part of the work that Jean-Francois Miel and Paul Carbon were carrying out. And they had to move the site to protect it from the ocean erosion that was going on. The site is going to be relocated just behind on safer ground for visitors to be able to see it into the future. These are the sealing sites on South Georgia Island. South Georgia is far better known for its whaling sites, but work has started in the last few years on an archaeological survey of the South Georgian Islands for the sealing sites. A very long history of sealing from 1786 onwards, and the archaeological program is being run by the South Georgian Heritage Trust and the Cambridge Archaeology Unit. But they've got some very nice aerial views of some of the sites. There's the planking from a hut site on the left, and as yet unidentified stone structure at the bottom. And this one is the Triworks site, a very nice view of elephant seal Triworks at El Sahul on South Georgia. That gives you an overview of the range of sites. I haven't even touched on the South Shetland sites. That's in the next presentation. But I hope it gives you an idea of the range of the archaeological and heritage resources of Antarctic and subantarctic islands. Thank you. Thank you, Mike. Pessoal, aqueles que queiram fazer perguntas, podem fazer suas perguntas pelo chat do YouTube, e quando terminem as apresentações, que são de aproximadamente 20 minutos cada uma, serão feitas e repassadas aos palestrantes. Então, agora vou pedir para Fernanda, por favor, colocar a apresentação da professora Melisa Salerno, Arqueologia dos foqueiros no século XIX. Hola a todos, mi nombre es Melisa Salerno, soy investigadora del CONICET en Argentina y también soy miembro del equipo Paisajes en Blanco sobre Arqueología Histórica Antártica, dirigido por el doctor Andrés Zarankin. Sepan disculpar, por favor, el formato que tiene esta presentación. Estoy enferma, un cuadro. Fernanda, disculpa, Fernanda, tengo un problema. No fue ainda esta presentación de Mike, entonces tengo que desconectar la presentación de Mike y colocar a da Melisa. Andrés, na live já estava passando da Melisa. Tá bom?
la espera de estudios. Hola a todos, mi nombre es Melisa Salerno, soy investigadora del CONICET en Argentina y también soy miembro del equipo Paisajes en Blanco sobre Arqueología Histórica Antártica, dirigido por el doctor Andrés Zarankin. Sepan disculpar, por favor, el formato que tiene esta presentación. Estoy enferma, un cuadro febril, así que estoy a la espera de estudios de detección de coronavirus y no sé si en el momento de la presentación voy a estar disponible como para estar con ustedes de manera en vivo y en directo. Así que bueno, me gustaría compartir con ustedes un trabajo que se denomina Primeras aproximaciones al accionar de los loberos en Tierra del Fuego, diálogos con la experiencia antártica. Voy a compartirles ahora la pantalla con el PowerPoint de este trabajo. Bueno, las islas Shetland del Sur y la Tierra del Fuego se encuentran conectadas por su cercanía geográfica y procesos históricos que las atravesaron. En este sentido, ambos archipiélagos fueron objeto de explotación por parte de grupos loberos que buscaban pieles y aceites para comercializarlos. Mientras el accionar de los cazadores en Tierra del Fuego ha sido abordado de manera únicamente escasa y fragmentaria, el trabajo realizado en la Shetland del Sur está consolidado. En esta presentación voy a describir los primeros pasos de un proyecto que pretende estudiar sistemáticamente la presencia lobera en Tierra del Fuego desde la arqueología histórica. La experiencia del caso antártico ofrecerá herramientas relevantes para esta propuesta. Hacia fines del siglo XVIII, la explotación comercial de lobos marinos se transformó en un negocio global. La caza y el procesamiento fueron llevados a cabo por compañías de diversas nacionalidades que eran manejadas por inversores que poseían barcos y capital para realizar los viajes. Las empresas norteamericanas y las inglesas tuvieron un rol privilegiado en la industria. Sin embargo, también existieron emprendimientos de otras partes del mundo, como aquellos de las colonias y excolonias españolas de América del Sur. La explotación de lobos marinos se orientaba a la obtención de pieles para la confección de artículos de moda, como capas, sombreros y otros. Uno de los primeros mercados para la comercialización de las pieles fue Cantón, que fue seguido también por Londres y Nueva York. En el contexto de estudio, la industria ballenera proveía aceite para la iluminación de las ciudades, la lubricación de maquinarias de la industria, etc. El aceite de elefantes marinos fue un sustituto de calidad, al no producir humo ni olor cuando era quemado. La grasa de otras especies también fue empleada para producir aceite, como la de lobos marinos e incluso pingüinos. La naturaleza extractiva de las operaciones provocó que los cazadores expandieran continuamente su rango de acción. Inicialmente, la explotación se concentró en el Atlántico Sur y desde mediados del siglo XVIII avanzó sobre el Atlántico Sur, y para finales de ese siglo los loberos operaron tanto sobre Patagonia como sobre Islas Malvinas y Tierra del Fuego. A principios del siglo XIX también comenzaron a visitar las islas Shetland del Sur. Tierra del Fuego y las Shetland se encuentran a unos 900 kilómetros y ambos destinos se integraron en numerosos viajes de caza. Aquí voy a centrar la atención en el caso peruino y voy a aportar referencias sobre las Shetland para recuperar antecedentes de investigación. Desde las primeras visitas al sur de Patagonia y Tierra del Fuego, los occidentales describieron la presencia de mamíferos marinos en la región. A principios del siglo XVI, Cavendish se sorprendió por la abundancia de elefantes marinos en Puerto Deseado. Poco después, los sobrevivientes del motín de Alcazaba en el estrecho de Magallanes consumieron lobos marinos para sobrevivir. En el siglo XVIII, Bougainville refirió haber encontrado lobos marinos y ballenas en Cabo Virgen. Desde el último cuarto del siglo XVIII, las referencias de Cook y Foster recibieron amplia difusión. Estos relatos pudieron alentar la llegada de loberos a Tierra del Fuego. En algunos diarios de viaje, Isla de los Estados fue presentada como una parada habitual para loberos que no solo buscaban animales, sino también agua y madera. Fitzroy recurrió a la figura de un cazador como práctico para su expedición
por los canales felinos y registró localizaciones que eran frecuentadas por loberos. También describió el naufragio de Brisbane, un lobero que supo acompañar a James Weddell, quien terminó naufragando en las proximidades de Caleta Policarpo, en Tierra del Fuego, en 1830. Poirot y otros autores permitieron comprender que además de ingleses y norteamericanos, loberos asentados en Argentina y Chile también cazaron en el archipiélago. Resulta difícil definir cuál pudo ser la localización histórica de las colonias de animales en Tierra del Fuego. Si bien los estudios actualísticos poseen limitaciones, los relevamientos efectuados desde 1950 al presente son interesantes. Los mismos señalan que en territorio argentino existen colonias en Península Mitre, esto es en el extremo de la isla grande de Tierra del Fuego, en Isla de los Estados, en algunos puntos escasos del canal de Beagle. En particular, sobre Península Mitre, los animales se concentran en sectores del norte, este y sur. Más allá del sector argentino, se identificaron loberías al sur de la isla Navarino, especialmente en las denominadas islas Piebaut, Barnabel y Defonso, Cabo de Hornos, etc. Los lobos de 1 y 2 pelos presentan una distinción diferencial, con las colonias de los lobos de 2 pelos concentrándose en costas accidentadas. A pesar de que usualmente se reconoce que Tierra del Fuego fue un área de caza relevante, los antecedentes de estudio sobre esta problemática son escasos y fragmentarios. La historiografía no ha elaborado una cronología sistemática de viajes loberos al archipiélago y ha efectuado estimaciones ajustadas de los rindes obtenidos. Los estudios sobre los ciclos de caza son un tanto vagos, limitándose a sugerir un primer momento a finales del siglo XVIII y principios del XIX y otro a finales del XIX y principios del XX. Las descripciones sobre las localizaciones explotadas también son generales, presentando Isla de los Estados e islas al sur de Beagle como focos. Las estrategias de caza y la vida de los loberos en el lugar han sido poco exploradas, ofreciendo como referencias descripciones construidas para otros contextos. En arqueología, los estudios son todavía más escasos. Diversos investigadores han elaborado un inventario de sitios identificados en la costa argentina de la Isla Grande. Si bien no incluyeron sitios loberos ni otros de carácter histórico, salvo barcos naufragados, no descartan que ciertas acumulaciones de restos no hayan podido conectarse con la explotación lobera. En el plan de manejo de Isla de los Estados también se han reportado restos asociados a explotaciones loberas que todavía no fueron estudiadas. Si bien corresponde al siglo XX, en Bahía Tendy se comenzaron a efectuar estudios sobre restos de lobos marinos conectados con una factoría lobera que allí se había instalado. Más allá de esto, los arqueólogos interesados en prehistorias del pasado indígena han señalado que la actividad lobera pudo tener sobre los pueblos originarios un impacto fuerte al nivel de la subsistencia y la movilidad. Los historiadores también han brindado referencias sobre contactos entre loberos y felinos, incluyendo el uso de nativos como prácticos para la navegación, mano de obra barata en las faenas, intercambio de pieles por productos occidentales, etc. En esta presentación voy a describir los primeros pasos de un proyecto llamado Paisajes de la expansión y explotación lobera en el fin del mundo. Este plan surge de la integración de 2 programas diferentes. Uno dirigido por mí, Melisa Salerno, interesado por estudiar la expansión moderna en Tierra del Fuego, y otro dirigido por el doctor Andrés Zarankin, interesado por estudiar la incorporación de Antártica al capitalismo. El proyecto Paisajes de la expansión y explotación lobera en el fin del mundo busca comparar las formas que cobró el accionar lobero en Tierra del Fuego y las Shetland del Sur. Mientras el estudio del caso antártico acumula una experiencia de trabajo extensa, el abordaje del caso fueguino resulta novedoso. En virtud de ello, la posibilidad de efectuar comparaciones requiere fortalecer los estudios en Tierra del Fuego. Las primeras investigaciones que estamos desarrollando buscarían definir áreas que podrían presentar potencial arqueológico, localizar sitios de explotación y estudiar su materialidad, entre otros. Los trabajos desarrollados hasta hoy incluyen el abordaje de evidencia histórica y material. A continuación les voy a presentar una síntesis de la metodología de trabajo que estamos proponiendo y algunos pocos resultados.
Por un lado, voy a describirles la forma que está cobrando el estudio de documentos inéditos que ofrecen información novedosa sobre el accionar lobero en Tierra del Fuego. Y por otro, voy a mostrar los modos en que hemos comenzado a analizar materiales históricos que ya fueron recolectados o excavados por otros arqueólogos en el pasado, y también cómo estamos comenzando a desarrollar tareas de campo, aunque todavía de forma acotada. De acuerdo a algunos investigadores, una de las principales dificultades que enfrenta el estudio de la actividad lobera en Tierra del Fuego se relaciona con la escasez de fuentes documentales disponibles sobre la misma, especialmente como resultado de que los cazadores trataban de mantener en secreto los cotos de caza. A pesar de estas presunciones, nuestra experiencia de trabajo, en casos antárticos, nos permite conocer la existencia de registros inéditos como las bitácoras loberas, capaces de aportar información interesante. Para orientar su búsqueda y ante la ausencia de una cronología de viajes loberos a Tierra del Fuego, comenzamos a construir una base de datos con referencias disponibles en publicación. Mientras algunos trabajos ofrecían listados parciales de viajes y otros referencias dispersas, lo cierto es que generalmente no explicaban de qué fuentes obtenían la información. Por eso, cuando fue posible, debimos cotejar y completar datos sobre, por ejemplo, nombres completos de la nave, de los capitanes, fecha de partida y de retorno a los puertos de origen, entre otros, e incluso con otros registros. Nuestra base de datos consigna este tipo de información. A partir de la misma, procedimos a la búsqueda de las bitácoras en instituciones puntuales. Como la explotación lobera en Tierra del Fuego fue llevada a cabo por naves de distintas nacionalidades, para simplificar la búsqueda, inicialmente centramos la atención en la flota norteamericana, considerando su importancia en la región. La compulsa documental fue realizada en los puertos lobero-balleneros de la costa este de Estados Unidos e incluyó una visita al Mystic Museum, New Bedford Whaling Museum, Boston Public Library, Nantucket Historical Association y New York Historical Society. La búsqueda de bitácoras asociadas a Tierra del Fuego se desarrolló en conjunto con la de bitácoras de viajes a Antártida. Y vale la pena mencionar que diversos viajes incluyeron a ambos cotos de caza entre sus destinos. En este trabajo participaron de manera súper activa el doctor Andrés Zarankin y la doctora Jimena Cruz. Las bitácoras constituyen registros de alta resolución donde los capitanes o primeros oficiales describían lo sucedido en el derrotero de la nave sobre una base diaria. Si bien cada cronista tiene una impronta propia, las bitácoras ofrecen datos recurrentes que permiten su sistematización. Además de referencias sobre la localización de la nave y las condiciones de clima y navegación, aportan información sobre actividades conectadas a la explotación. Para conocer más sobre las áreas de caza, los sitios loberos y las prácticas que se dieron en ellos, decidimos recolectar información sobre la trayectoria de las embarcaciones, los puntos de detención efectuados antes y después de los territorios de caza, la localización y características de los desembarcos en Tierra del Fuego, las particularidades con que se desarrolló la caza y el procesamiento, los sucesos que comprometieron a la tripulación, los vínculos que pudieron mantener con los pueblos indígenas. Como ya mencioné, la mayor parte de los estudios arqueológicos en el sector argentino de Tierra del Fuego fueron desarrollados por investigadores interesados en la prehistoria y el pasado indígena. Sin embargo, muchos proyectos, especialmente aquellos de la década del 80, también recuperaron ocasionalmente materiales de tiempos históricos con manufactura occidental durante algunas recolecciones en superficie y excavaciones. Al no constituir el foco de sus investigaciones, los objetos fueron poco estudiados. Frente a tales circunstancias, nuestra propuesta busca caracterizar el registro arqueológico disponible para tiempos históricos y, a partir de ello, posteriormente evaluar su vínculo con la actividad lobera. Parte importante de estos materiales integran las colecciones arqueológicas bajo la guarda del Museo del Fin del Mundo en Austrália. Dicho museo es depositario del patrimonio arqueológico de la provincia. Perdón. En cuanto el museo no tenía datos al momento de realizar nuestro estudio sobre los contextos donde se recuperaron los materiales
históricos y la cantidad de restos comprometidos, procedimos a revisar todas las cajas almacenadas en el depósito de ese museo. La atención fue puesta en aquellas áreas del sector argentino de Tierra del Fuego que presentaban colonias de lobos marinos como Península Mitre e Isla de los Estados. Los artefactos fueron inventariados, asignados a grupos artefactuales y analizados desde un punto de vista tecnomorfológico. Cuando los rótulos originales de las piezas presentaron información sobre el contexto de procedencia, se abrió la posibilidad de completar los datos sobre los mismos a partir de informes de campo conservados por la autoridad de transporte. Finalmente, los objetos registrados fueron comparados con el mundo material de los campamentos loberos, identificados en los contextos de la Shetland del Sur. Tanto Península Mitre como Isla de los Estados son regiones del sector argentino de Tierra del Fuego donde pudo llevarse a cabo la explotación. Nuestro plan de campo focaliza actualmente en Península Mitre, teniendo en cuenta que algunos de sus trayectos pueden ser alcanzados mediante vía terrestre o marítima. Como parte de una primera etapa, la atención la tenemos puesta en la costa norte de la península. De este modo, en el verano de 2020, comenzamos a trabajar sobre una franja de 80 kilómetros entre Estancia María Luisa y el río Policarpo. La decisión de trabajar sobre este sector respondió a posibilidades económicas y logísticas. Vale la pena mencionar que esta franja de la costa norte de Península Mitre es la que se encuentra más próxima a la ruta. Asimismo, a diferencia de la costa sur, toda la extensión puede ser recorrida por vía terrestre. Independientemente, el área presenta desafíos logísticos importantísimos, como la ausencia de caminos, la falta de lugares donde resguardarse, bajas temperaturas, presencia de lluvias copiosas, ríos difíciles de albarear y mareas extremas. El trabajo de campo buscó generar una primera aproximación a las características del paisaje natural y cultural de la península. También procuró relevar localizaciones donde eran identificados materiales de tiempos históricos, considerando contextos potencialmente vinculados con la explotación lobera. El recorrido de la franja escogida fue efectuado con cuatriciclos, acompañados de prospecciones a pie en tramos puntuales. Las prospecciones solo tuvieron carácter visual, de forma de minimizar el impacto. Siendo una costa con acantilados a pique, el trabajo se efectuó sobre las playas a las que se pudo tener acceso. Los recorridos fueron efectuados durante bajamar, tomando recaudos para no quedar encerrados. Las prospecciones también tuvieron en cuenta sectores de los barrancos donde podrían haberse establecido campamentos. En cuanto a los primeros resultados del proyecto, es importante comentar que, a partir del trabajo con fuentes documentales, hasta el momento pudimos registrar unos 80 viajes loberos a la región. Y pudimos también recolectar aproximadamente unas 10 bitácoras en los archivos estadounidenses. La propuesta de análisis hasta el momento fue probada en unos pocos documentos, que informaron focos de actividad en puntos específicos de Isla de los Estados, la Isla Grande y las islas al sur de Britain. También se obtuvieron datos sobre la diversidad de las estrategias de explotación, incluyendo el desarrollo de desembarcos breves y su combinación con otros de tipo extendido. La participación de grupos pequeños y amplios de operarios, dependiendo del tipo de desembarco, la instalación de campamentos o la ausencia de ellos en otras ocasiones. Asimismo, se registraron interacciones variadas con los indígenas, que van desde situaciones de violencia hasta intercambios de información y productos, entre otros. En cuanto a las colecciones que estudiamos, como las mismas prácticamente no habían sido estudiadas hasta el momento, el trabajo efectuado en el museo permitió generar una primera sistematización del acervo de la institución. Los restos provinieron de un total de 12 localizaciones en Península Mitre y 3 en Isla de los Estados. La mayor parte de los artículos fueron de metal, seguidos por otros de vidrio, madera y cerámica, contando con una gran cantidad de elementos asociados al mundo náutico. Hasta el momento no pudimos establecer una relación directa entre los objetos considerados y la explotación de lobos marinos. Si bien reconocimos materiales que comúnmente son hallados en campamentos de caza, como por ejemplo fragmentos de botella de vidrio negra y algunos flejes de barril, entre otras
cuestiones, los mismos también podrían ser frecuentes en otros sitios conectados con el mundo marítimo. En cuanto al trabajo de campo, a lo largo de las prospecciones se reconocieron contextos previamente registrados con materiales históricos, específicamente restos de naufragios. Sin embargo, no fue posible identificar vestigios de explotación lomera. La instalación de campamentos habría sido improbable en la mayor parte de las playas, considerando que diariamente quedan cubiertas por agua. Los refugios pudieron emplazarse en lo alto de los acantilados. Sin embargo, la cobertura vegetal existente y el impacto del ganado y la actividad humana en la región, incluyendo el paso de 4x4, dificultaron la identificación de restos en superficie. Las prospecciones también permitieron conocer el terreno en términos de dificultad y peligros. Poder experimentar el lugar dejó en claro los desafíos físicos como clima extremo, relieve del terreno, presencia de animales salvajes, acantilados y logísticos, como la lejanía de los centros de auxilio, la falta de comunicación, entre otros. Este no es un punto menor a la hora de contar en perspectiva lo que se consiguió hacer y cómo se seguirá trabajando. A modo de conclusión, es posible decir que el análisis documental ofreció información novedosa sobre la explotación lomera. Sin embargo, aún necesitamos aumentar las bitácoras analizadas para delinear tendencias espaciotemporales y discutir expectativas arqueológicas. El trabajo sobre las colecciones del museo arrojó resultados ambiguos sobre los vínculos con la casa. Para profundizar estos estudios, es necesario reunir mayor información contextual sobre los restos, trabajando con más profundidad sobre los informes de campo y manteniendo entrevistas con las personas que habrían participado en ellos. Es importante mencionar que, de cualquier manera, el trabajo realizado está generando una primera evaluación integral del registro arqueológico histórico disponible hasta el momento para la región. Finalmente, el trabajo de campo aún necesita avanzar sobre otros sectores de Península Mitre. Es importante considerar que las colonias de lobos marinos son todavía mucho más numerosas al este de la franja que prospectamos, entre el río Policarpo y Bahía Tetis, y entre Bahía Tetis y Bahía Buen Suceso. Sin embargo, a pesar del potencial del área, la continuidad de los trabajos actualmente depende de la posibilidad de hacer frente a demandas logísticas muy importantes y costos también muy elevados. Bueno, eso es la presentación que quería compartir. Los otros integrantes del proyecto que también están presentes en el simposio van a poder ayudarnos a responder algunas preguntas que pudieran llegar a tener, que ellos también participaron de gran parte de los trabajos realizados. Y si no, obviamente también me pongo a disposición de ustedes para en algún momento tener algún tipo de intercambio por mail o la forma que ustedes consideren. Bueno, esto es todo por ahora. Les mando un saludo. Espero que se mantengan bien. Hasta luego. Muito obrigado. Como mencioné, lamentavelmente, a professora Melisa Salerno, en este momento, está fazendo estudos no hospital e dificilmente vai poder estar com a gente. Para finalizar esta série de apresentações, vou convidar agora ao professor Luiz Guilherme Assis para apresentar sua palestra sobre antropologia antártica. Boa tarde aos colegas da mesa. Espero que me ouçam bem. Obrigado pelas palestras, professor Mike, professora Melisa. Obrigado pelo convite, Andrés, pela mediação. E ao público que nos assiste. Bom, eu gostaria de trazer aqui alguns resultados das minhas provocações antropológicas e revisões
da teoria antropológica e também do que se escreveu sobre a Antártica, embora não seja um espaço para realmente fazer esse apanhado, mas sim para indicar as provocações, os achados gerais, vamos dizer assim, de modo que a minha palestra, ela tenta, minha participação tenta compreender, tenta explicar por que e como eu cheguei à conclusão de que o que nós estamos assistindo na Antártica, o que nós assistimos quando fazemos pesquisa na Antártica, é a colonização da Antártica. É o processo em andamento da Antártica. E antropologicamente isso tem uma relevância muito grande, porque nós estamos diante da possibilidade de etnografar a possibilidade, a plasticidade do conceito de colonização no presente. Então, o rendimento que se pode ter, né, da pesquisa antropológica na Antártica, ela tem um impacto sobre o que se escreve a respeito de colonização. Então, qual seria o status ou estado do conceito de colonização eurocentrado, baseado na ideia de individualismo que nós assistimos hoje na Antártica, e que vai verter e que resulta, né, na celebração do sistema do Tratado da Antártica, não é? Como um modelo político internacional, cosmopolita, de gerenciamento, à distância, de enclaves, né, de colônias. Então, fundamentalmente, eu entendo que as práticas na Antártica são práticas coloniais, e ela especializa os corpos, especializa o ambiente, para que continue frequentando a Antártica. Qual o resultado dessa continuidade de frequência antártica? Bom, isso é a colonização. Pois bem, essa concepção de colonização ela foi forjada por mim numa triangulação entre três correntes, vamos dizer assim, teóricas da antropologia, né? A primeira, e talvez a que seja mais nítida a relação necessária a se travar do ponto de vista argumentativo, né, é a que afirma que existiria na Antártica uma pós-colonialidade. Então, a gente teria nessa linha a ideia de que a colonização teria se encerrado quando justamente o humano se estabeleceu na Antártica de modo sedentário. Essa é uma discussão importante, no meu ver, porque a metáfora, porque para mim só pode ser considerado como metáfora, da pós-colonialidade, ela não traz efeitos, não traz muito rendimento teórico e, enfim, não sei se tem muito cabimento essa consideração do momento que nós vivemos na Antártica como uma Antártica pós-colonial. Segundo, linha teórica que tem essa relação com a minha concepção de colonização na Antártica, são as teorias sobre o antropoceno. Aliás, foi lançado recentemente um livro sobre o antropoceno em Antártica, enfim. Então está bastante presente também esse debate na Antártica, né? E ali você tem os impactos, os efeitos filosóficos do que é o antropoceno para pensar a Antártica. O antropoceno teria essa imposição filosófica da passagem do tempo geológico e biológico, evolutivo, não dá conta da passagem do tempo histórico. O homem como variável geológica, o homem como variável biológica, evolutiva, e não como variável histórica. Como considerar essa variável geológica? Já que o homem, enfim, tem um impacto climático de ordem geológica, de ordem evolutiva. Então, o antropoceno ele impõe esse pano de fundo filosófico para nós entendermos. E a principal crítica que existe a esse respeito dessa corrente, o antropoceno, é a sua, por um lado, a pergunta, né? Considerar o antropoceno seria antropocêntrico? Não seria extremamente antropocêntrico essa consideração? Por outro lado, não seria também um mecanismo de uniformização das diferenças culturais, sociais, desses terranos
desses modernos, dessas pessoas que estão no Antropoceno. Então, todos são humanos, igualmente humanos no Antropoceno, com as mesmas potencialidades, tanto destrutivas quanto reparadoras da questão que o Antropoceno coloca. Então, essa dimensão também a Antártica vai contribuir, a pesquisa antropológica na Antártica vai contribuir para a elucidação. Vai contribuir na medida em que, pelo menos a minha pesquisa, demonstra que para o alcance da mesma colonização, do mesmo tipo de pesquisa, do mesmo tipo de prática, diferentes grupos humanos, de cientistas, de militares, têm que estabelecer trejeitos, técnicas, modos de ser na Antártica que vão resultar no mesmo tipo de dado. Os dados se tornam equiparáveis, de um grupo brasileiro, de um grupo alemão, de um grupo suíço, de um grupo de qualquer país. Os dados são equiparáveis, mas a jornada de especialização motoperceptiva para alcançar esses dados, ela é completamente distinta e marcada por trejeitos, por estilos coloniais daqueles países que têm pesquisa permanente ou eventual na Antártica, os signatários do sistema do Tratado da Antártica. Então, essa questão do Antropoceno também está entremeando o meu entendimento sobre o que seja essa colonização realmente em andamento na Antártica, né? E a outra corrente, as cosmopolíticas, né? Ela, se abordada através de um olhar mais, como é que eu posso dizer, não tão filosófico, ela implicaria tentar compreender os sentidos que se dão, os sentidos dados à Antártica, né, sobre a experiência antártica. O que é a Antártica? São as relações políticas travadas, mas isso é que é interessante, fora da Antártica, no sistema do Tratado da Antártica, pelos velejadores, pelos países pretensamente territorialistas, enfim. Quais os sentidos de Antártica nesse palco político? Então, dentro de uma variedade de sentidos de Antártica, haveria disputas políticas pela hegemonia dos sentidos da Antártica, né? Nesse aspecto, nós teríamos uma sublinhando aí o política, uma cosmopolítica, né? O que está em voga seria os jogos políticos de diferentes cosmovisões. Por outro lado, a gente teria uma abordagem que focaria mais no que é propriamente cósmico nas interações humanas na Antártica, com a ecologia, na ecologia, enquanto elemento dessa ecologia. Esse debate ele ainda é redutor, se a gente for ampliar para uma outra perspectiva que é parte da Isabelle Stenger, que é uma filósofa que eu adoto, que eu tenho interesse na obra dela, em que a questão cosmopolítica não é propriamente essa. A questão cosmopolítica ela enseja um estudo sobre a ecologia das práticas. Então, não se trataria tanto de estudar, de compreender o que se fala sobre a Antártica, mas o que a Antártica produz, o que ela sedimenta enquanto resultado das interações ecológicas travadas nela. O que seria propriamente antártico e não sobre a Antártica? Obviamente, isso vai redundar lá em nós voltarmos ao debate sobre a pós-colonialidade. Porque existe uma diferença entre o que poderia ser pós-colonialidade no âmbito das metrópoles que assinaram o Tratado da Antártica, e essa distinção acho que tem que ser feita. Na relação colonial existem as metrópoles e a colônia. Essa é a configuração histórica atual da Antártica. Existem várias metrópoles e uma colônia, e não o contrário, como tradicionalmente existia na relação colonial que nós estamos acostumados a estudar, né? Várias metrópoles, uma colônia. Então, o que possa existir de pós-colonialidade a respeito da Antártica ocorre nas relações entre metrópoles, essas desigualdades políticas sobre a Antártica. Entretanto, eu acho, e aí eu passo
a abordar essas questões postas por essas 3 escolas para apresentar resultados que, no meu ver, exigem de nós, os pesquisadores antárticos, revisões no campo histórico, no campo político e no campo sociocultural, da nossa própria literatura e dos nossos colegas, enfim, mundo afora. A primeira revisão é histórica. A primeira revisão é histórica no sentido de que, veja bem, a colonização da Antártica, ela realmente, o assentamento humano, a frequência humana, enquanto permanência, mesmo que haja, obviamente, uma frequência de ir e vir para a Antártica, ela se dá meados dos anos 40 do século XX. Todo o resto é uma exploração, como bem a escola arqueológica do Andrés e Melisa, enfim, demonstra. Ela está muito mais nos fluxos econômicos e de disponibilidade de recursos naturais na Antártica do que propriamente produzindo resultados coloniais no sentido de sedimentar humanidades específicas que permanecem frequentando a Antártica. Então, a gente tem um problema na metáfora de pós-colonialidade, inaugurada pelo Klaus Dodds. Nós temos um problema nessa metáfora, porque seria justo, seria correto, do ponto de vista geopolítico, moral, inclusive, e teórico, nós dizermos que existe uma indianidade dos pássaros, quer dizer, enfim, o Klaus Dodds abre esse artigo dele, né, a Antártica Cosmopolítica, com isso, né, existiam chamando os nativos como indianidade. Seria possível tomar de empréstimo esse termo da história da África pós-colonial, da história da Índia, não é? Ou da decolonialidade do poder, do saber, do ser, presente aqui na América do Sul? Qual o sentido dessa metáfora e qual o impacto dessa metáfora para nós pensarmos a Antártica de modo geral? E de modo específico, como pode isso ser absorvido por meio de um discurso teórico da geopolítica inglesa? É muito complexo. E eu não consigo compreender qualquer suficiência conceitual para entender o que se passou e o que se passa na Antártica, e não sobre a Antártica. Não consigo... não resulta eficaz a ideia de pós-colonialidade antártica. Então, é necessário encarar o desafio que esses estudos nos colocaram. Existe uma pós-colonialidade metropolitana. Pode existir aquelas relações que ocorreram no sistema do Tratado da Antártica entre Índia, a entrada do Brasil, as desigualdades de definição política no âmbito do sistema do Tratado da Antártica, que nada mais é que um gerenciamento de enclaves e a expressão colonial do cosmopolitismo na Antártica, né? É o modo como se define como se pode estar e frequentar a Antártica. Então, podemos pensar numa Antártica pós-colonial? Não, nós podemos pensar nas metrópoles antárticas que determinam aspectos da Antártica como pós-coloniais. Mas, e aí? E a realidade, e a situação colonial, a condição colonial daqueles que frequentam? Eles não se diferenciam desses metropolitanos, desses políticos, dessas dimensões geopolíticas? Não há antárticos? E se há, o que é isso? A mim parece que há antárticos, há trejeitos, há mecanismos próprios de convivência e frequência antártica que surgem na humanidade a partir do assentamento humano na Permanent Era. 1945 em diante, 40 e poucos em diante. Então, talvez seria muito mais proveitoso nós usarmos outra metáfora para se referir ao período anterior
a Permanente Era como pré-história antártica. É o contrário, quer dizer, é muito mais plausível nós considerarmos a ausência de voz dos foqueiros como algo pré-histórico, que antecede a realidade, o correr histórico da permanência humana na Antártica. São as condições humanas lançadas. Evidentemente, eu ainda estou no campo de afirmação de que isso é uma metáfora. Mas olha, o impacto que nós temos em considerar uma pré-história antártica anterior à Permanente Era é muito menor do ponto de vista dos efeitos negativos que possa ter, do que considerar o que ocorre na Antártica como uma pós-colonialidade. Não é possível, a meu ver, nós admitirmos um empréstimo dessa natureza, querendo equiparar o que se passa na Antártica ao que se passou na África, como eu disse, América do Sul, Índia, enfim, de onde emanaram as diferenças coloniais desses países em relação às metrópoles. Né? Então, essa revisão histórica, para mim, se faz interessante, me instigou, né, a pensar melhor sobre isso. Né? O heroísmo, a exploração e explotação, como um período que antecedeu, então, a nossa colonização da Antártica. Pré-colonial, se preferir. Se não preferir histórico, porque tem esse impacto sobre, enfim, existem coisas escritas, né? Mas existe essa necessidade de diferenciar os nomadismos infrequentes e que ocorriam ao sabor da disponibilidade de recursos naturais e de interesses de satisfação econômica, diferenciar esse nomadismo infrequente do que ocorre a partir da Permanente Era, que é uma ampliação territorial, intercontinental, e que vai diferenciar metropolitanos e colonizadores. Aqueles que continuam frequentando e aqueles que apenas gerenciam um enclave à distância. Né? E ali, eu acho que o resultado disso, nós podemos observar tanto nos discursos, é uma possibilidade teórica, como também adentrar ou aprofundar um pouco mais na etnografia. O que fazer na Antártica? O que pesquisar quando a gente tem a possibilidade de estar lá? E isso nos levaria também a uma revisão política. Uma revisão política. E que está com essa interface junto à teoria do antropoceno. Também é um resultado encontrado. Né? Qual é a revisão política? Olha, como abordar a diversidade colonial? Claro que tem o desafio logístico de estar lá, frequentar a Antártica, nós mesmos como pesquisadores. Né? Mas eu vejo lampejos muito interessantes, esses estudos de medicina, fisiologia do exercício na Antártica, são coisas que demonstram um pouco do que eu estou chamando a atenção. As especializações técnicas, as especializações corporais, as especializações ecológicas daqueles que frequentam. Eu alcancei um pouco isso fazendo os meus estudos com arqueólogos, glaciólogos, não é? E oceanógrafos e biólogos celulares. Felizmente eu não vou poder adentrar muito nisso, apenas apresentar esses resultados e essa pincelada mais ampla para chamar a atenção para essa necessidade de pluralização da diversidade colonial na Antártica em detrimento de uma uniformidade metropolitana. Por mais que a metrópole estabeleça, olha, o interesse de pesquisa na Antártica é esse, aquele, muitas metrópoles uniformizam essa entrada e frequência antártica, entretanto, existe diversos desafios encontrados por aqueles que praticam ciência, praticam logística e praticam a frequência na Antártica como um modo de vida, como uma coisa de estar presente, frequentemente lá. Existem especializações corporais de todos os níveis, ecológicas e metodológicas dessas pesquisas. Né? E o saldo para se alcançar resultados semelhantes é um trejeito, e eu encontrei aí diversos trejeitos próprios dos grupos que eu pesquisei. Então, os modos pelos quais os oceanógrafos conseguem dados sobre a avistagem de baleias no Estreito de Gerlache vai tornar são completamente diferentes dos modos, todos os modos possíveis por outros países que têm mais
possibilidade logística, navios maiores, equipamentos com mais de 2 postos de avistagem. No caso brasileiro, se configurou 2 postos de avistagem pela relação com a logística militar que existe e com a disponibilidade tecnológica. Então, é dessa diversidade que se trata, compreender e entender que as práticas e as especializações na Antártica, elas vão confundir, e esse aspecto para mim, um dos achados principais da pesquisa antropológica na Antártica, que vão confundir a condição colonial com a autoctonia. Na Antártica existe essa torção muito interessante. Na medida em que você frequenta e permanece, começa a haver níveis de especialização no estar na Antártica, no frequentar a Antártica, que faz das pessoas autóctones. E o que seria, então, esses elementos de autoctonia? O que diferencia os metropolitanos da colônia? Dos habitantes, entre aspas, dos frequentadores permanentes, vamos dizer assim, da colônia, daqueles que têm a Antártica como território transcontinental. Não é? Então, não há uma diferença entre esses 2 polos, ela não é meramente política, ela é uma diferença de especialização técnica, de especialização de virtudes, de habilidades, de capacidades de se relacionar com a luz. Quando o professor Michael Pearson fala dos puxadinhos, que ele falou na palestra dele, da reutilização de estruturas anteriores da Antártica para poder, da época heróica, das outras épocas, enfim, e que continuam em uso, o que nós estamos vendo é exatamente uma ilustração do que eu digo, essa especialização. E aí? Nós não estamos nesse limiar de compreender continuidades entre períodos distintos, já que a arqueologia se interessa por desvendar processos históricos por detrás da cultura material, que anteparam a cultura material. E quais são os processos, então, contemporâneos, já que eles coexistem na arquitetura desses lugares que tem os puxadinhos e que são reaproveitados nesses huts, não é? Então, é aí que se encontra, com clareza, a etnografia e a arqueologia, né? Esses elementos nos levam ao terceiro achado e último, que conduz à colonialidade, a minha formulação sobre uma colonialidade do fazer, em que nós não estamos em busca sobre perspectivas a respeito da Antártica, mas tentando compreender a cultura material que emerge da Antártica, quando, por exemplo, não se tem recursos, mas você usa determinados recursos para fazer os cachimbos, não é, Andrés? Ou você usa determinados recursos para fazer os sapatos, e que emanam das relações ecológicas e possibilidades logísticas com a Antártica, na Antártica. Não se trata de uma visão sobre a Antártica, se trata de compreender os processos cinéticos, logísticos, ecológicos que anteparam e produzem humanos e ecologias antárticas. Né? Então, nós estamos diante não de uma colonialidade do saber, de um problema epistêmico, mas sim de um problema que na antropologia da técnica é tido como o que é o objeto, o técnico. Então, o técnico, o interesse nas técnicas, nas interações ecológicas, nos levaria a entender que as práticas na Antártica e as desigualdades, a diversidade, e aí driblando as imposições da ideia de antropoceno, né, a ideia de terranos contra o mercado, nos levaria a esses trejeitos, a esses modos específicos de diferentes grupos se pertencerem à Antártica. E aí sim, a etnografia dá resultados que só ela poderia dar. Não é possível estudar por escrito ou remotamente esse tipo de coisa, é preciso estar lá. E aí, assim como a fisiologia, o pessoal da mesa do dia 29 vai estudar, eu achei fantástico, quero muito assistir, porque vai de encontro justamente à compreensão sobre a colonialidade do fazer, e que nada mais do que a manifestação dessa sobreposição entre autoctonia, né, e colonização. Então, esses foram os 3 principais aspectos, os impactos teóricos, que uma vez levados à Antártica eu consegui trazer de volta,
e devolver aos meus pares, aos meus colegas pesquisadores, aos quais eu agradeço a audiência, a oportunidade de estar aqui falando e expondo os meus pontos de vista, me colocando, claro, à disposição para quaisquer perguntas ou discussões que se queira levar a cabo. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Eu acho que as três palestras que foram muito interessantes estão mostrando o amplo escopo, o amplo universo dos interesses contemporâneos de disciplinas como antropologia e como arqueologia. Por exemplo, Mike tem mostrado a diversidade de restos arqueológicos em Antártida e em ilhas subantárticas e os esforços de diferentes proyectos y diferentes países para su preservación. Melisa, por su parte, tem presentado parte da metodología y los resultados de un proyecto de estudo dos foqueiros do século XIX, tanto en Terra do Fogo como en Antártida. Son los mismos grupos que en su trayecto para Antártica eles paran en Patagonia. Entonces se está desenvolvendo un estudo para tentar comprender cuáles son las similitudes y las diferencias de las estrategias que utilizan para cazar estos animales, tanto en el sur del continente americano como en Antártida. Y finalmente, desde una visión antropológica, Luis Guilherme está trazendo Antártica como un espacio de reflexión teórica de cuestiones sociales, de cuestiones políticas, de cuestiones culturales, tomando una serie de conceptos que han sido centrales en las ciencias humanas y principalmente en las ciencias humanas que están trabajando y pensando Antártica, como es el proceso de colonialidad o postcolonialidad, o antropoceno, y cuáles son sus impactos para pensar a historia y los procesos en este continente. Entonces, yo acho que en cierta medida a mesa cumplió con el objetivo de, ainda que temas heterogéneos, mostrar un poco a diversidad de intereses de estas disciplinas de ciencias humanas centradas en Antártica y territorios conexos. Entonces, voy a abrir agora para perguntas. Eu estive, digamos, controlando as perguntas que foram feitas e vou começar por perguntas que foram para Mike Pearson. Mike, I'm going to start with some questions for you. Jimena wants to know how many of those sites have been preserved and what are the major threats to them, including tourism? The huts themselves, the buildings, are generally being conserved. They are in the hands of the Antarctic Heritage Trusts in New Zealand, in Great Britain, Mawson's Huts Foundation in Australia, and the Argentine control of the Nordenskjold hut. So the huts themselves, the buildings themselves, have had a lot of work done on them over the decades, but the archaeological sites generally have not been so well managed or conserved. They are identified through sort of land surveys of, say, the subantarctic islands. They are identified where they are within Antarctic stations, but the sites such as the sealing and whaling sites, or particularly the sealing sites, have not really had much conservation work done on them at all. In terms of the threats to them, an obvious threat to some of the sites is the weather. They blow away. And there are lots of huts which have had major damage done by weather. There's the animal problem. I've shown the impacts of elephant seals wallowing on archaeological sites. Penguins can also bury sites in
penguin feathers and guano. The tourists are more of a potential threat than an actualized threat. Tourism has been increasing rapidly, particularly in the Antarctic Peninsula and the South Shetland Islands. But the tourists, organised tourism, particularly from the big ships, tends to be very, very well organised. And the organisation that controls that activity, IATO, sort of an organisation of Antarctic tourist operators, has quite stringent guidelines for parties going ashore. So for most of the tourist activities at the moment, they're not a major threat. The biggest threat is the increase in tourism means that there are more and more sites being landed on, and some of the sealing sites in particular are not easily recognised by visitors, and they could be trampled, they could be souvenired from. So the tourism issue is always there. Probably much more important is the activities of other scientists, particularly in the South Shetland Islands and the Antarctic Peninsula, which are the most occupied areas of Antarctica. It is the number of people working on some of those areas who are not necessarily well informed about particularly the sealing sites, what they look like, how fragile they are, who are probably a bigger threat than the tourists are. And the other big threat is managers, particularly around some of the older Antarctic stations, which are being gradually redeveloped at the moment. A number of sites are being redeveloped. And the risk there is that managers think the old stuff has to go and we want new and shiny sites. So often the heritage components of those areas, including archaeology, is overlooked during the redevelopment process. So that's an area to be very, very cautious of. Climate change, of course, is an ongoing issue. Some sites are prone to sea level rise. Some sites, like that Nordenskjold hut, may well be having problems with melting permafrost. There are problems with changing weather conditions, which might worsen in some areas. There's pullback of glaciers and snow cover, and particularly of the snow cover, which exposes sites for longer in summer, and therefore the archaeological sites could be exposed to erosion more than they have been in the past. So that's sort of the range of conservation and threat issues. Thank you, Mike. Tenho agora uma pergunta de Alex para Luiz Guilherme. No caso da pré-história antártica entre aspas, não haveria impacto ambiental na região mesmo antes da presença humana? Por exemplo, a poluição advinda desde os períodos clássicos ou da Revolução Industrial? Obrigado, Alex. Há impacto. A gente analisa o livro do Edel, né, por exemplo, em que ele fala do morticínio, enfim, da comunidade de focas e baleias da Antártica, né, e se alarma com isso. Mas não percebo que haja um impacto a respeito da minha proposta, vamos dizer assim, de reclassificação dos períodos históricos na Antártica, que, a meu ver, o que nós estamos tentando combater, e que eu estou tentando propor e colocar aqui, é uma revisão de critérios extremamente eurocentrados e baseados nas narrativas heróicas. A incorporação, precisamente, desses impactos demonstra uma pré-história antártica, mas uma história das metrópoles. Se há fluxos
se há fluxos de poluição e toda essa dimensão de impacto ambiental, ela é a manifestação, para mim, clara, justamente do período pré-histórico, no sentido de que foi após o estabelecimento do sistema do Tratado da Antártica que houve os tratados de conservação do Cone Sul, que houve todos os elementos que nós conhecemos hoje de proteção e conservação da Antártica. Então, seria interessante continuar os estudos sobre esses impactos e não vejo como isso afetaria essa proposta focada no descentramento eurocentrado das classificações das etapas históricas da Antártica. Obrigado, Alex. Espero ter respondido. Se não, você me avisa que eu completo. Okay. Alex also have a question for Mike. He wants to know if are there any digitalization works for the archaeological site you have shown? Sorry, which sort of works? Digitalization. Digital, yes. So certainly, there's been quite a lot of digitization gone on in different areas. For example, in the South Shetland Islands, all of the whaling sites, and there are some very, very big whaling complexes in the South Georgia Islands, very big whaling complexes there. They have all been digitally recorded now. Andrés and his team have been doing digital recordings of the archaeological sites in the South Shetland Islands, and similar digital recordings have been undertaken by the French managers in Kerguelen and the Crozet Islands. So there's been quite a lot of digital work done, and some of it is available on the web. So some of the work on the South Shetland Islands and some of the work that the French have done are on their websites. If you search through for TAFE or through the LEACH websites, you'll find good images, rotational images of digitized sites. That's been very, very useful work, and useful both from the point of view of research, in that you can work on the sites remotely and see what you're looking at, but also useful from the point of view of advertising these sites to a wider audience. These digitizations are quite nifty. They're good-looking digitizations, so I think that's a very useful tool indeed. Thank you, Mike. In fact, I remember right now that Scott and Mawson has a 3D reconstruction that you can visit through internet. So they can use for tourism. And that led us to the last question for you from Luis Guilherme. He wants to know if these sites of the heroic era are open to visitation. Yes, they are. They're pretty tightly controlled. Some of them, Mawson's hut is very, very infrequently visited. Nordenskjold hut is very infrequently visited because they're difficult to get to areas where the tourist ships often don't go. But they are open if you get there. The Scott and Shackleton huts are more frequently visited, and each summer there are hut keepers from the Antarctic Heritage Trust in New Zealand stationed at those sites to help visitors see the sites. Of course, most of those visitations are pre-planned because the schedules are known in advance. So the controlling state party under the Antarctic Treaty is informed generally of those visits. So they are open for tourists, but most of them are not in the heavy tourist visited area of the South Shetlands
or in fact the peninsula. Thank you, Mike. Julia pregunta para Luis si existen problemas diplomáticos ao falar de colonização de Antártica e também pergunta onde pode consultar suas pesquisas. Oi, obrigado pela pergunta. Minhas pesquisas, minha tese de doutorado está disponível no repositório da UFSC. O nome dela é A Proa Pressentida. É só consultar lá. Ou meu nome, né? Luiz Guilherme Rezende de Assis, tudo com S, no Google, acho que aparece lá. Tem alguns artigos que eu publiquei na revista da Latino-Americana de Arqueologia, aí editada pelo Andrés, em 2 volumes. E deve sair agora em breve a tradução da tese Introdução e Conclusão em Oslo, com o grupo do Peter Roberts. Está em fase de tradução e eu vou dar uma ampliada, evidentemente aquela revisão, né? Deve sair também um artigo resultante desse debate nosso aqui, que ainda nós vamos verificar a possibilidade de admissão por alguma revista, e aí, enfim. Mas está disponível. Tudo o que eu produzo sobre a Antártica está online. Sobre questão diplomática, tem impacto. Um impacto importante é sairmos, não termos tanto meandro, né, de falar sobre colonização desde o Brasil. Qual é a questão? Porque a participação brasileira na questão antártica ela começou com o interesse de anexação territorial, né? As teorias lá da convergência e tudo, da Terezinha de Castro, são propostas de territórios nacionais na Antártica de todos os países. Então, por que não encarar de frente a nossa história, não é? Por outro lado, também impactos em ressignificar o imediatismo com que nós consideramos as propostas territoriais, especialmente de Chile e Argentina, como o maior malfeitor de toda essa história, como se realmente, e aí comprando já de partida, que o sistema do Tratado da Antártica é a última maravilha do mundo. Quem frequenta a Antártica chegando pelas Shetlands do Sul, sabe perfeitamente, e tem a pesquisa do Nelson Soto também, sabe perfeitamente que existe um exercício de domínio territorial e que todos os países signatários do tratado têm sua própria territorialidade nacional na Antártica. Uns com determinadas características, outros com outras. Então, porque de partida já considerarmos, não, os territorialistas, porque eles são uma espécie de ovelha negra no sistema internacional aí da Antártica, assim, não se pode nem cogitar a possibilidade de debater esse assunto, senão eles entre eles. Então, do ponto de vista diplomático, não sei, talvez pudéssemos ser mais educados a esse respeito, relativos à pretensão argentina e chilena, e nos abrirmos para compreender as variações desses discursos, tanto entre os territorialistas, como compreender os nossos processos de territorialização e de domínio. Por que a gente vai lançando acampamentos em lugares diferentes, ou coloca huts de pesquisa em determinados lugares da península, lá na Rei Jorge? Não é uma exclusividade geográfica de favorecimento da pesquisa. É também uma estratégia de ocupação da península, para que ela permaneça brasileira, que a frequência naquele lugar seja brasileira. Então, eu acho que temos que pesquisar e não ter problema nenhum a respeito de pesquisar colonização e entender que o que está acontecendo lá é realmente isso. Obrigado. A última pergunta também para Luis Guilherme, de Fernanda, que é alumna de Medicina. ¿Por qué motoperceptivas y no perceptomotoras, como na Medicina, o conceito que você utilizou? Pois isso é uma questão que eu fiz essa inversão, porque
por exemplo, nos meus achados etnográficos, eu vi, por exemplo, uma pesquisadora de biologia, né? Estava atrás de otólitos de peixes. Otólito é um ossinho que tem na cabeça do peixe, e aí esse ossinho ele vai mexer dentro da cabeça e provoca, é como se fosse o labirinto do nosso ouvido. Esse otólito ele ajuda no equilíbrio da natação do peixe. E tem uma questão que esse otólito apresenta com mais facilidade, parece, para os biólogos, a idade do peixe. Só que eles nunca achavam esse otólito, de modo a achar frequentemente em todas as cabeças de peixe que eles pesquisavam. Elas pesquisavam peixe, o metabolismo do peixe e os indicadores desses peixes para entender mudanças climáticas. Então, esse otólito fazia parte ali do que poderia ser interessante. Aí um dia a gente estava lá e eu fiquei observando ela tentar, pelo gesto de mexer o bisturi na cabeça do peixe, de repente, aquele tilintar do metal do bisturi começou a achar o peixe. Depois achou outro, depois outro, e depois achava todos, não errava mais, né? Ou seja, aí eu perguntei para ela, fulana, ou pesquisadora, como é que é? Agora você vai publicar isso? Ela falou, não, porque a gente tem que demonstrar com clareza aonde está o otólito e como encontrar. Não pode ser uma coisa que eu diga assim, vai cutucando até você encontrar. Mas, de fato, é isso que aconteceu e é isso que promoveu o sucesso desse achado de dados científicos, né? Então, essa motricidade que antecede e esse caso etnográfico, ele demonstra que antecede a elaboração teórica e aquilo que na antropologia da ciência se chama purificação do dado científico, né? Essa relação, ela se observa muito claramente no processo colonial na Antártica entre logística e ciência. Todas as condições de possibilidades de pensamento que emanam da Antártica vêm, antes de mais nada, do que é possível fazer. Quantas barracas é possível lançar? Quanto de gás de cozinha eu posso botar lá? Todas as dimensões logísticas, ou seja, que tem a ver com a cinemática das operações, antecede toda a possibilidade perceptiva intelectual na Antártica, né? E aí, essa inversão ela é interessante. Outro achado, se você me permite, André, só mais um minutinho, outro achado interessante, por exemplo, a escavação dos tecidos, né, que é completamente diferente quando era uma bota, quando era uma pipa, aquele cachimbo, e quando era o tecido. O tecido exige um tipo de gestualidade que nenhum tipo de artigo científico vai explicar para a pessoa, só se ela praticar. Como é que ela aborda o tecido. Isso está na experiência gestual, isso não está na experiência intelectual. Não é? Outro exemplo, com os oceanógrafos, como distinguir uma perturbação ao longe, visualmente, pelo binóculo como baleia. Eu olhava, eles toda hora falando baleia, baleia, que eles falam avistagem, né? Avistagem. Eu olhava aquilo e falei, gente, mas eu não estou vendo baleia. E aí depois, com o tempo, eu mesmo conseguia distinguir algumas perturbações ao longe como baleia. Ou seja, o que está o que isso me coloca? Que existe acordos intersubjetivos, o que eu chamo de transindividualidade, que antecede a possibilidade até mesmo perceptiva de determinados aspectos e que somente os praticantes de tais ou quais técnicas é que têm acesso àquilo, mas não pela palavra e nem pela percepção ou pelo processamento intelectual. São acordos, e por isso virtudes motoperceptivas, né? Porque eles são acordos transindividuais, eles já são modos corretos de uma prática antes que essa prática resulte na possibilidade de perceber, de triar dados. Por isso, o meu grande interesse nessas pesquisas que estão sendo realizadas pela medicina, pela fisiologia do exercício, não é? Porque elas vão contribuir seguramente para o cerne do que é o meu maior interesse na compreensão da colonização da Antártica. E, de volta, tentar provocar a medicina, a fisiologia, para que eles compreendam que eles não estão estudando só adaptações sanguíneas, oxigenação, esse tipo de coisa. O que isso significa é uma especialização corporal que se chama colonização da Antártica. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Bom, antes de finalizar, gostaria de passar uma série de informações.
As palestras van a ficar gravadas e disponíveis para o público no canal do evento. Os certificados dos inscriptos podem ser solicitados a partir de sexta-feira no e-mail oficial do evento. E lembrar que amanhã é o dia das palestras e as conferências de biologia, que se iniciam a partir das 10 da manhã. Então, eu gostaria de agradecer primeiro aos convidados, a Melisa, a Guilherme e a Mike, por ter participado, ao público por ter nos assistido. Mike, I would like to thank you to be here tonight for us, in the morning for you. E, de novo, espero por todos vocês amanhã, às 10 da manhã, com o dia de biologia. E lembrando, quinta-feira é o dia da medicina. Então, uma boa noite para todos.